Imagine que você tem um circuito gigante composto por uma bateria, um interruptor, uma lâmpada e dois fios que têm cada um 300 mil quilômetros de comprimento. Essa é a distância que a luz percorre em um segundo. Então, eles se estenderiam até a metade do caminho, até a Lua, e depois voltariam para se conectar à lâmpada que está a 1 metro de distância. Agora, a questão é, depois que eu fechar essa chave, quanto tempo levaria para a lâmpada acender? Seria meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, 1 sobre c segundos, ou nenhuma das opções acima? Você tem que fazer algumas suposições simplificadoras sobre este circuito, como os fios não terem resistência. Caso contrário, isso não funcionaria, e a lâmpada precisaria acender imediatamente quando a corrente passar por ela. Mas eu quero que você se comprometa com uma resposta e a coloque nos comentários para que você não possa dizer "Ah, sim, eu sabia que essa era a resposta", quando eu te contar a resposta mais tarde. Esta questão se relaciona com o trajeto da energia elétrica, desde a usina até a sua casa. Ao contrário de uma bateria, a eletricidade na rede vem como corrente alternada, ou AC, o que significa que os elétrons nas linhas de energia estão apenas se movendo para frente e para trás. Eles nunca realmente vão a lugar algum. Então, se as cargas não vêm da usina para a sua casa, como a energia elétrica realmente chega até você? Quando eu costumava ensinar esse assunto, eu dizia que as linhas de energia são como esse tubo de plástico flexível e os elétrons dentro são como essa corrente. Então, o que uma usina de energia faz é empurrar e puxar os elétrons para frente e para trás 60 vezes por segundo. Agora, em casa, você pode conectar um dispositivo como uma torradeira, permitindo que os elétrons passem por ele. Então, quando a usina de energia empurra e puxa os elétrons, bem, eles encontram resistência no elemento da torradeira, e eles dissipam sua energia como calor, e assim você pode torrar seu pão. Essa é uma ótima história, fácil de visualizar, e acredito que meus alunos entenderam. O único problema está errado. Para começar, não existe um fio condutor contínuo que vai desde uma usina de energia até a sua casa. Não, existem lacunas físicas. Existem interrupções na linha, como em transformadores, onde uma bobina de fio é enrolada de um lado, uma bobina de fio diferente é enrolada do outro lado, então os elétrons não podem eventualmente fluir de um para o outro. Além disso, quero dizer, se são os elétrons que estão transportando a energia da usina para o seu dispositivo, então quando esses mesmos elétrons fluem de volta para a usina, por que eles não estão também transportando energia de volta da sua casa para a usina? Quero dizer, se o fluxo de corrente é em duas direções, então por que a energia só flui em uma direção? Essas são as mentiras que te ensinaram sobre eletricidade. Que os elétrons em si têm energia potencial, que são empurrados ou puxados através de um loop condutor contínuo e que eles dissipam sua energia no dispositivo, minha afirmação neste vídeo é que tudo isso é falso. Então, como realmente funciona? Nas décadas de 1860 e 1870, houve um enorme avanço em nosso entendimento do universo, quando o físico escocês James Clerk Maxwell percebeu que a luz é composta por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Os campos estão oscilando perpendicularmente um ao outro e estão em fase, o que significa que quando um está no seu máximo, a outra onda também está. Agora, ele trabalha nas equações que regem o comportamento dos campos elétrico e magnético, e por consequência dessas ondas. Essas são agora chamadas de equações de Maxwell. Mas em 1883, um dos ex-alunos de Maxwell, John Henry Poynting, está pensando sobre a conservação de energia. Agora, se a energia é conservada localmente em cada pequeno pedaço de espaço, bem, então você deveria ser capaz de rastrear o caminho em que a energia flui de um lugar para outro. Então pense sobre a energia que vem até nós do Sol. Quero dizer, durante esses 8 minutos em que a luz está viajando, a energia é armazenada e transmitida nos campos elétricos e magnéticos da luz. Agora, Poynting elabora uma equação para descrever o fluxo de energia. Ou seja, quanto de energia eletromagnética está passando por uma área por segundo. Isso é conhecido como vetor Poynting e é representado pelo símbolo S. A fórmula é realmente bastante simples.
É apenas uma constante 1 sobre μ0, que é a permeabilidade do espaço livre, vezes E cruz B. Agora, E cruz B é o produto vetorial dos campos elétrico e magnético, e o produto vetorial é apenas uma maneira específica de multiplicar dois vetores, onde você multiplica suas magnitudes perpendiculares e para encontrar a direção, você coloca seus dedos na direção do primeiro vetor, que neste caso é o campo elétrico, e os curva na direção do segundo vetor, o campo magnético. Então, seu polegar aponta na direção do vetor resultante, o fluxo de energia. Então, o que isso nos mostra sobre a luz é que a energia está fluindo perpendicularmente aos campos elétrico e magnético e está na mesma direção em que a luz está viajando. Isso faz muito sentido. A luz transporta a energia de sua fonte para seu destino. Mas o ponto crucial é este. A equação de Poynting não funciona apenas para a luz. Ela funciona sempre que há campos elétricos e magnéticos coincidindo. Sempre que você tem campos elétricos e magnéticos juntos, há um fluxo de energia e você pode calculá-lo usando o vetor de Poynting. Para ilustrar isso, vamos considerar um circuito simples com uma bateria e uma lâmpada. A bateria por si só tem um campo elétrico, mas como não há cargas se movendo, não há campo magnético, então a bateria não perde energia. Quando a bateria é conectada ao circuito, seu campo elétrico se estende pelo circuito à velocidade da luz. O campo elétrico empurra os elétrons, fazendo-os se acumularem em algumas superfícies dos condutores, deixando-as negativas, e se esgotarem em outras, deixando-as positivas. Essas cargas superficiais criam um pequeno campo elétrico dentro dos fios, fazendo com que os elétrons se desloquem preferencialmente em uma direção. Essa velocidade de deriva é extremamente lenta, cerca de 0,1 milímetro por segundo. Mas isso é corrente. Bem, a corrente convencional é definida para fluir oposta ao movimento dos elétrons, mas é isso que está fazendo acontecer. A carga nas superfícies dos condutores também cria um campo elétrico fora dos fios, e a corrente dentro dos fios cria um campo magnético fora dos fios. Então agora há uma combinação de campos elétricos e magnéticos no espaço ao redor deste circuito. Segundo a teoria de Poynting, a energia deveria fluir. A direção do fluxo de energia pode ser determinada usando a regra da mão direita. Ao redor da bateria, por exemplo, o campo elétrico está para baixo e o campo magnético está para dentro da tela. Você descobre que o fluxo de energia é para a direita, afastando-se da bateria. Na verdade, em toda a volta da bateria, você encontrará que a energia está radialmente para fora. A energia está saindo pelas laterais da bateria para os campos. Ao longo dos fios, você pode usar a regra da mão direita para determinar que a energia flui para a direita. Isso é verdade para os campos ao longo do fio superior e do fio inferior. Mas no filamento, o vetor de Poynting está direcionado para dentro da lâmpada. Então, a lâmpada está recebendo energia do campo. Ao fazer o produto vetorial, descobrirá que a energia vem de todos os lados da lâmpada. Leva muitos caminhos da bateria para a lâmpada, mas em todos os casos, a energia é transmitida pelos campos elétrico e magnético. As pessoas parecem pensar que você está bombeando elétrons, como se estivesse comprando-os, o que é totalmente errado. Para a maioria das pessoas, até hoje, é contraintuitivo pensar que a energia flui pelo espaço ao redor do condutor. Mas a energia que está viajando através do campo, sim, está indo bastante rápido. Então, há algumas coisas para notar aqui. Mesmo que os elétrons vão em duas direções, longe da bateria e em direção a ela, usando o vetor de Poynting, você descobre que o fluxo de energia só vai em uma direção, da bateria para a lâmpada. Isso também mostra que são os campos e não os elétrons que transportam a energia. Em outras palavras, os elétrons mal se movem, se é que se movem, nessa pequena coisa sobre a qual você está falando. E se, ao invés de uma bateria, utilizarmos uma fonte de corrente alternada? Então, a direção da corrente se inverte a cada meio ciclo. Isso implica que os campos elétricos e magnéticos se invertem simultaneamente. Então, em qualquer instante, o vetor de Poynting ainda aponta na mesma direção, da fonte para a lâmpada. Então, a exata mesma análise que usamos para DC ainda funciona para AC.
E isso explica como a energia é capaz de fluir de usinas para casas em linhas de energia. Nos fios, os elétrons apenas oscilam para frente e para trás. O movimento deles é muito exagerado aqui, mas eles não carregam a energia. Fora dos fios, campos elétricos e magnéticos oscilantes viajam da estação de energia para a sua casa. O vetor de Poynting pode ser usado para verificar a direção do fluxo de energia. Você pode pensar que isso é apenas uma discussão acadêmica, que você poderia ver a energia como transmitida tanto pelos campos quanto pela corrente no fio. Mas não é o caso. As pessoas aprenderam isso do pior jeito ao instalar cabos de telégrafo submarinos. O primeiro cabo transatlântico foi instalado em 1858. Funcionou por apenas um mês, nunca corretamente. Havia todo tipo de distorções quando eles tentaram enviar. Grandes quantidades de distorção, eles podiam trabalhar com algumas palavras por minuto. O que eles descobriram foi que, ao enviar sinais por uma distância tão longa sob o mar, os pulsos se distorciam e se alongavam, era difícil diferenciar pontos de traços para contabilizar a falha. Houve um debate entre os cientistas. William Thomson, o futuro Lord Kelvin, pensava que os sinais elétricos se moviam através de cabos submarinos, como água fluindo através de um tubo de borracha. Mas outros, como Heaviside e Fitzgerald, argumentaram que eram os campos em torno dos fios que transportavam a energia e a informação. E no final, essa visão se provou correta. Para isolar e proteger o cabo submarino, o condutor central de cobre foi revestido com um isolante e depois encapsulado em uma bainha de ferro. O ferro era apenas para fortalecer o cabo, mas como um bom condutor, interferiu na propagação dos campos eletromagnéticos, porque aumentou a capacitância da linha. Por isso, hoje a maioria das linhas de energia são suspensas bem alto. Até a terra úmida atua como condutora, então você quer uma grande lacuna isolante de ar para separar os fios do chão. Então, qual é a resposta para a nossa pergunta sobre a lâmpada do circuito gigante? Bem, depois que eu fechar a chave, a lâmpada acenderá quase instantaneamente, em aproximadamente 1/c segundo. Então, a resposta correta é D. Acho que muitas pessoas imaginam que o campo elétrico precisa viajar da bateria por todo o fio, que tem 1 segundo-luz de comprimento, então deveria levar 1 segundo para a lâmpada acender. Mas o que aprendemos neste vídeo é que não é realmente o que está acontecendo nos fios que importa. É o que ocorre ao redor dos fios. E os campos elétricos e magnéticos podem se propagar pelo espaço até esta lâmpada, que está a apenas 1 metro de distância em alguns nanosegundos e, portanto, esse é o fator limitante para a lâmpada acender. Agora, a lâmpada não receberá a voltagem total da bateria imediatamente. Será uma fração que depende da impedância dessas linhas e da impedância da lâmpada. Consultei especialistas sobre essa questão e, apesar de algumas divergências, todos concordaram com os pontos principais. Colocarei a análise deles na descrição para quem quiser se aprofundar nessa configuração específica. Se me convocarem para isso e as pessoas duvidarem, podemos investir os recursos, esticar e criar nossas próprias linhas de energia no deserto. Acho que vão te chamar para isso. Concordo, acho que vão te chamar para isso. Acho que está certo. Acho meio louco que isso seja uma daquelas coisas que usamos todos os dias e quase ninguém pensa ou sabe a resposta correta. As ondas eletromagnéticas que viajam pelas linhas de energia fornecem sua energia.